eu sou a professora Graça, vou lecionar a disciplina de matemática para os alunos do 5º ano do Colégio Emaús. Ei, 5º ano, tudo bem com vocês? Estou muito feliz com esse 5º ano. Eu pedi para fazerem uma atividade, me enviar, e a aluna Júlia me enviou. Júlia, muito obrigada, viu? Parabéns pela sua participação, sempre, enviando atividades para a gente, pela sua responsabilidade, pelo seu compromisso, viu? Eu amei. Vamos iniciar, gente, fazendo a correção de algumas atividades que eu deixei para vocês fazerem no caderno de vocês. Eu pedi para vocês desenharem um quadro colocando as medidas de unidade, depois transformar as medidas em milímetros. 3,45 metros, ficou 3.450 milímetros. 5 quilômetros, ficou 5 milhões de milímetros. 56 decâmetros, ficou 55.600 milímetros. 12 decímetros e 45 ficou 12.450 milímetros. E 4 metros ficou 4.000 milímetros. Por que eu pedi para vocês fazerem o quadro? Porque facilita. Quando o número tem vírgula, a gente coloca a vírgula na unidade que ele está. Por exemplo, 3 metros. Então, a vírgula fica aqui, olha, tá vendo? Aí você vai colocando os números debaixo de cada unidade de medida. E vai transformando. Quando é a vírgula, a gente vai andando com a casa, né? Se não precisar acrescentar zero, porque a gente multiplica ou a gente divide, né? Mas com quadro posicional, isso facilita muito para a gente. Por exemplo, olha aqui, 5 quilômetros. Eu coloquei uma vírgula, não seria necessário ter colocado. Quilômetro para milímetro. Aí, olha, fui colocando, multiplicando, tá vendo? Chegou aqui. Eu acredito, eu gosto, né, de fazer esse quadro, porque facilita bastante. Agora aqui é um caso que eu até coloquei um X vermelho, porque não é necessário colocar esse zero aqui, tá bom? Deu 5.600 milímetros. Aqui estava 12, eu deixei a vírgula porque a unidade que estava lá era decímetro, então eu deixei a vírgula aqui. Mas depois que vocês colocarem no quadro, não há necessidade. E 4 metros. Metro está aqui, passou para 4.000 milímetros. Esse quadro ajuda bastante, tá, gente? Eu recomendo vocês fazerem. Aí depois foi pedido para transformar em metros quadrados. Quando a gente transforma na unidade menor, a gente multiplica. Na unidade maior, a gente divide. Aqui a gente vai multiplicando por 100, ó, da maior para menor. E da menor para maior vai dividindo por 100, tá vendo? Porque é metro quadrado. 21 decímetros quadrados, ficou décimo, centésimo, milésimo, 21 décimos de milésimo de metro quadrado. Aqui ficou 1.250 também, décimo de milésimo de metro quadrado. Aqui ficou 1 milhão de metros quadrados e aqui ficou 7.200 metros quadrados. Aqui era para fazer o perímetro, né? Nós vimos que o perímetro é a soma dos lados. Então, o triângulo tem 3 lados iguais, podia fazer pela multiplicação ou pela soma, dava 45. Aqui, se esse lado mede 22, esse também mede 22. Esse mede 12 e esse mede 12. Eu fiz pela soma, deu 68 centímetros. Aqui, cada lado mede 13 centímetros, né? Então, 13 vezes 6, 3 vezes 6, 18, vai 1 vezes 6, 6, com mais 1, 78 centímetros. Aqui eu pedi até para vocês colocarem 12 aqui, vocês se lembram que não tinha? Então, 27, 27, 12, 12. Somando, deu 78 centímetros. Aqui, olha, esse lado do triângulo é igual a esse aqui, ó. Somente esse lado é diferente. Então, 16, 16 e 11. Podia fazer 16 mais 16 mais 11. Ou 16 vezes 2 mais 11, 43 centímetros. Aqui, se esse lado mede 23, esse lado é igual, ó, paralelo igual. 23 centímetros também, 16 e 33. Somando, fiz uma multiplicação e a soma deu 95 centímetros.
Aqui os 4 lados iguais, dava 100 centímetros. Aqui 1, 2, 3, 4, 5 lados iguais. Deu 185 centímetros. E aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados iguais. Deu 112 centímetros. Aqui pediu para a gente calcular a área. Na explicação da videoaula anterior, eu falei que a área de um triângulo a gente calcula multiplicando a base vezes a altura e dividindo o resultado por 2. Na fórmula, tem um traço aqui de fração. E todo traço de fração indica divisão. Então, ficou 15 vezes 20, deu 300. Dividido por 2, 150 metros quadrados, porque está tratando agora de área, tá? Só um minutinho, gente, por favor. Aqui também, olha, lado vezes lado, ou comprimento vezes altura, 10 vezes 12, 120 centímetros quadrados. Aqui 8 centímetros vezes 8 centímetros, 64 centímetros quadrados. Ainda calculando a área, né? Aqui eu pedi para vocês olharem essa malha quadriculada e qual é a medida do contorno do desenho da Camila. Então, vocês teriam que ter contado quadradinho por quadradinho. Deu 28 centímetros. Transforme em unidades pedidas. 240 metros em centímetros. Deu 240, deu 24 mil centímetros. Deu 30 milímetros, 4.500 milímetros, 18 mil centímetros, 380 mil decímetros e 1.200 centímetros. Também, se vocês fizessem no quadro, facilitaria muito para vocês, tá? Agora nós vamos fazer algumas atividades do livro e eu peço que vocês registrem no caderno, porque o livro de vocês está no colégio. Determina a área dessas figuras aqui. Aqui no retângulo, não há, deu 6 centímetros quadrados. Como é que eu sei que deu 6? Eu fui contando, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 e multipliquei a base vezes a altura. Do quadrado deu 4, do hexágono deu 5 centímetros quadrados e do trapézio deu 4 centímetros quadrados. Do retângulo deu 6 centímetros quadrados, do quadrado 4 centímetros quadrados, triângulo 6 centímetros quadrados, hexágono 5 centímetros quadrados, trapézio 4 centímetros quadrados e heptágono 4 centímetros quadrados. Agora, algumas situações e problemas. O hectare é uma unidade de medida agrária que corresponde a 10 mil metros quadrados. Uma fazenda de área igual a 36,8 hectares possui quantos metros quadrados? Se um hectare é igual a 10 mil metros quadrados, era só multiplicar 36,8 vezes 10 mil. Então, deu 368 mil metros quadrados. Marcelo tem uma área de 28 hectares e pretende dividi-la em lotes de 250 metros quadrados. Quantos lotes poderão ser formados? Eu vou pegar 280 mil e dividir por 250. Então, quantos lotes poderão ser formados? 1.120 lotes. Aqui, gente, era um anúncio, né, da venda de um apartamento no residencial Gema, em Belo Horizonte. Tem o valor dele, que é 397.580. E quanto mede esse apartamento? O tamanho dele, 103 metros quadrados. Qual é o valor do metro quadrado desse apartamento? Eu dividi o valor dele pela quantidade de metros quadrados que ele possui. Então, um metro quadrado dele custa 3.860. E se após 10 anos o valor desse apartamento tiver um reajuste de 40%, quanto passará a custar o metro quadrado? 0,4 vezes 3.860 deu 1.540. Aí eu somei 1.544, que é o ajuste, mais o preço do metro quadrado atual e obtive 5.404. Carla comprou um pedaço de tecido com as medidas indicadas, 15 metros e 8 metros.
A seguir, 8 metros. Para transformar em centímetro deu 800 centímetros e 1,5 metro deu 150 centímetros. Ele será dividido em quadrados de lados medindo 50 centímetros, aquele retalho anterior. Qual a quantidade máxima de quadrados que ela conseguirá com esse tecido? Poderão ser cortados 16 quadrados na horizontal e 3 quadrados na vertical. Logo, poderão ser formados 3 vezes 16, 48 quadrados. Agora, nós vamos ver área de alguns polígonos, retângulo, quadrado, paralelogramo e triângulo. Ler e comentar. Para determinar a área de um retângulo, podemos dividi-lo em quadrados e verificar quantos quadrados cabem dentro dele. Veja. Aqui, olha. O retângulo está aqui. Nós dividimos em quadrados, né? Observamos que foram formados 4 fileiras ou 4 colunas com 4 fileiras de 3 quadrados. Como a área de cada quadrado é 1 centímetro quadrado, a área do retângulo é igual a 12 centímetros quadrados. 3 centímetros vezes 4 centímetros, 12 centímetros quadrados. Existe uma maneira rápida de determinar quantos quadrados cabem em um retângulo sem precisarmos quadricular. Você se lembra de que maneira é? Para calcular a área de um retângulo, basta multiplicar as medidas de suas dimensões, comprimento e largura, ou base e altura. A área é igual ao comprimento vezes largura, ou base vezes altura. Aqui, tá vendo? Comprimento, largura, base, altura. Esse retângulo, em um retângulo qualquer de dimensão, pode ser considerada como comprimento ou largura. É comum as dimensões serem chamadas de base e altura, quando o retângulo está na posição vertical, tá? Aqui tem a altura, é a distância do ponto mais alto ao ponto mais alto de um objeto medido verticalmente. Aqui temos essa torre, né? A escada. Nas fórmulas matemáticas, a letra utilizada para representar a altura é H, fórmula porque é a inicial dessa palavra em inglês, height. O quadrado é um retângulo especial, pois todos os lados têm a mesma medida. Portanto, determinamos sua área da mesma maneira que determinamos a área de um retângulo qualquer. A área é igual ao comprimento vezes largura. Como o quadrado, o comprimento e a largura possuem as mesmas medidas, costumamos referir a essas dimensões como lados do quadrado. Dessa fórmula, a área do quadrado é igual a lado vezes lado, ou a área é igual a lado ao quadrado. Gente, essas atividades aqui estão no livro de vocês. Estou deixando de para casa, porém vocês não precisam copiar. Se vocês quiserem fazer o desenho no caderno para ficar mais organizado e de mais fácil entendimento, fiquem à vontade, tá bom? Estou deixando aqui para vocês fazerem. A área está tranquilo também. Aqui uma situação, problema de uma planta baixa, de um escritório, com as medidas também, os comprimentos, a largura, estou com todos os dados para vocês fazerem. Aqui está perguntando qual que é a área do escritório. O pai de Bernardo pretende trocar o piso do banheiro. Qual será a quantidade necessária de piso? Calcule a área da cozinha, sabendo-se que ela ocupa 7% da área do escritório. Cláudia comprou um terreno retangular de 25 centímetros de comprimento e 1.200 centímetros de largura. Qual é a área desse terreno? Cláudia pretende ocupar 4% do lote com a construção de uma piscina. Qual será a área ocupada por essa piscina? Se essa piscina for retangular, quais são as medidas possíveis para a largura e comprimento dela? A casa que será construída por Cláudia ocupará 50% do terreno. Qual será a área ocupada pelo imóvel? Gente, então eu deixo essas atividades para vocês fazerem. Eu volto na próxima videoaula fazendo a correção. Se vocês não conseguirem fazer alguma, põe o ponto de interrogação aí para a gente corrigir, tá bom? E eu encerro nossa videoaula por aqui, deixando um beijo carinhoso no coração de cada um de vocês.
dizendo que eu continuo com muita saudade de todos vocês, mas que eu creio que em breve tudo passará e nós estaremos juntos novamente, né? Então, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Até a nossa próxima videoaula e lembre-se, juntos no caminho certo.